Olá a todos, sejam bem-vindos. Você está no canal Verbo Divino. Para quem ainda não me conhece, eu sou Romildo Filho e irei lhes conduzir a mais uma exposição bíblica, que hoje tem como tema a natureza do sacrifício de Jesus Cristo. Você assumiria o lugar de um criminoso que se encontra no corredor da morte, aguardando a sua própria execução? Não, não é? Eu também não. Mas, e se eu te dizer que uma pessoa já fez isso? Pois é, isso foi há muito, muito tempo. Foi aproximadamente 2000 anos atrás. Jesus Cristo morreu para salvar o pecador. E a morte de Jesus foi uma morte sacrificial. O que é sacrifício? E qual a natureza do sacrifício de Jesus Cristo? A Bíblia responde. Esse tema é um assunto muito complexo e vasto. Abrange toda a Bíblia. Tentarei expor esse assunto por meio de 4 textos. Mas antes, me deixem fazer algumas considerações prévias muito importantes. O estado espiritual do ser humano perante Deus é de morte. O ser humano já nasce com estado de morte. Por causa do pecado de Adão, o pai da humanidade, a morte entrou no mundo em todos os sentidos. E a morte espiritual consiste em separação de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem se tornou pecador. E o pecado envolve corrupção e culpa perante Deus. A corrupção diz respeito ao homem como um ser moral, entrando em choque com a santidade de Deus, ao passo que a culpa está relacionada ao homem judicialmente, entrando em conflito com a justiça de Deus. A pena dada por Deus ao homem e a toda a sua descendência foi a morte, em 3 sentidos: morte física, morte espiritual e morte eterna. O homem se tornou alvo da ira de Deus. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, e aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Munidos dessas importantes informações, vamos então adentrar nos textos bíblicos. Nosso primeiro texto é o de Levítico, capítulo 1, versículos 2 ao 4, que diz assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Neste texto de Levítico, aprendemos o significado da palavra sacrifício. No hebraico, significa aproximar-se, trazer para dentro. Lembrando que o hebraico foi a língua em que todo o Antigo Testamento foi escrito. Então, a palavra sacrifício, no hebraico, significa aproximar-se e trazer para perto, indicando o ato de aproximar-se perante Deus, para lhe trazer uma oferta. E a oferta era a morte do animal. À luz do contexto, no Antigo Testamento, os israelitas não podiam aproximar-se pessoalmente de Deus para ofertar. Eles tinham que ter um mediador, um sacerdote que Deus designara. Era essa as exigências de Deus em sua lei cerimonial, para que o ser humano fosse aceito à comunhão com Deus. Outra palavra presente neste texto é a expressão expiação. E seu significado é cobrir,
tendo o sentido de ocultar, apagar a culpa à vista de Deus. Vamos então ao nosso segundo texto, o de Hebreus, capítulo 10, versículos 1, 12, 19 ao 21. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para adentrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O texto de Hebreus nos diz que todos os rituais da antiga aliança eram provisórios e representativos. Eles apontavam para o perfeito e real sumo sacerdote e perfeita e real oferta que iria surgir no futuro, na pessoa excelsa de Jesus, o Cristo. A sua mediação única e oferta de sua própria vida satisfez a justiça de Deus, ao ponto de Deus, ao olhar para todo aquele que crer em Jesus, ele não ver mais nenhuma culpa nessa pessoa e, sim, ele ver a justiça de Jesus Cristo sobre ele, cobrindo ele. Como disse o apóstolo Paulo ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao nosso terceiro texto, o texto de Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6 e 12. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui, o profeta profetizou a respeito do sofrimento do Messias, que culminaria com a sua morte. As expressões estava sobre ele, fez cair sobre ele e levou sobre si indicam que a morte de Cristo foi um sacrifício vicário, palavra técnica da teologia usada para indicar um sofrimento suportado por uma pessoa em lugar de outra. Jesus, ao morrer, estava substituindo o seu povo, e a expressão "o Senhor fez cair sobre ele" indica que o Pai transferiu a culpa do seu povo para Cristo e, consequentemente, recebeu a penalidade da lei, que era a morte. E, em contrapartida, a justiça de Cristo foi transferida para todos aqueles que creem em Jesus Cristo,
Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, isto é, Cristo, ele o fez pecado por nós, para que, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos então ao nosso quarto e último texto, o texto de Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e o versículo 14, que diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. No presente texto, o apóstolo Paulo, a escrever a carta a Tito, usou nesse versículo a expressão a si mesmo para falar da total voluntariedade de Jesus. Sua morte não foi um acidente ou que a sua vida lhe tinha sido arrancada dele. Muito pelo contrário, ele tinha e tem total controle sobre sua vida. Mais à frente, com a expressão remir-nos, o apóstolo fala que, para salvar o seu povo de toda a iniquidade, foi mediante o pagamento de um resgate, assumindo a nossa dívida com a justiça de Deus. Jesus Cristo a quitou, pagando um altíssimo preço, a sua própria vida. Diante de tudo o que foi exposto, pode-se afirmar que o ser humano está morto espiritualmente. E ao morrer fisicamente, estará sendo destinado à morte eterna. E nada poderá fazer com suas próprias forças para mudar isso. A não ser que se arrependa de seus pecados e creia que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Cristo, para que o Pai impute a justiça de Jesus Cristo sobre você, e você possa ser salvo da escravidão do pecado e da condenação eterna e trazido à comunhão com Deus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.